Inteligência e experiência não protegem ninguém contra golpes. David Modic, acadêmico da Universidade de Cambridge. Questão do ego, que se torna uma armadilha, né? O ego, ele precisa estar em negociação, né, digamos assim, né, com outras instâncias da psicologia que a gente chama, né? Que aí eu só estou contando uma lapidada, né, com o id e o superego, né, que são instâncias psíquicas que quando eles não estão em concordância, o ego ele fica fragilizado e aí a gente tem uma questão de decisões erradas, de distorção da realidade, entende? Então é por aí que... Doutora Janine é psicóloga clínica em vícios e dependências com experiência com dependência química. Ela esteve no chat do grupo Vítima das Operações e nos deu a honra de uma consulta gratuita. Essa consulta se deu em mais de 1 hora e dividimos elas em 6 vídeos, os quais estaremos postando no canal Vítimas das Operações. O nome dessa série de vídeo, dessa playlist, é O Diagnóstico Psicológico das Operações. E aqui estamos no primeiro vídeo, que tem como tema Introdução à Consultoria. No segundo vídeo, o Max faz uma abordagem sobre a influência do líder golpista e que leva a doutora Janine a abordar o tema figura de autoridade. No terceiro vídeo, temos a história do José Ricardo. Ele entrou nessas operações para ajudar uma pessoa que estava muito doente. Essa pessoa lhe pediu para conhecer o assunto e acompanhar os acontecimentos de perto. No início, o Ricardo começou a achar aquilo interessante, até que, é melhor você assistir. Vale a pena você chegar no terceiro vídeo, que tem como título Elas se tornaram a própria mentira. No quarto vídeo, temos a participação da Marisa. A Marisa não caiu no golpe, mas é uma colaboradora que tem ajudado muito no grupo. Ela fez a seguinte pergunta: o que uma pessoa que é parente da vítima, principalmente os que moram na mesma casa, como ela deve tratar essa vítima? O que essa pessoa pode fazer para poder ajudar essa vítima de alguma forma? Doutora Janine responde, deixando claro que alguém da família precisa fazer o movimento contrário. No quinto vídeo, temos a história da Josiane, que foi uma vítima do golpe. E a doutora Giannini faz o seguinte questionamento: aceitar o golpe ou aceitar o erro? Essa história da Josiane é de muita importância, pois ela trouxe um relato bastante interessante, porque é o que acontece com a maioria das vítimas, desde a abordagem, o envolvimento e as consequências materiais, saúde física e psicológicas. Vale a pena assistir o quinto vídeo. Aceitar o golpe ou aceitar o erro? No sexto vídeo, e esse é o último vídeo, outro destaque é a fala da doutora Giannini. Abre aspas. Tudo que é da ordem da dor precisa ser falado. A dor precisa ser falada. O falar é muito importante. Fecha aspas. E aqui ela destaca a importância do acolhimento. E esse é um dos vídeos que tem de 10 a 15 minutos, onde temos um apanhado de informações de extrema importância. Doutora Janine descreve o perfil das vítimas e dos golpistas que estão envolvidos nessas supostas operações financeiras. E é claro, ela faz essa avaliação segundo a psicologia. Essa consultoria teve a coordenação do Max, que é um dos administradores do grupo Vítimas das Operações, onde ele esteve colaborando com suas experiências, já que o Max é uma pessoa que tem contato direto com as vítimas. Ele ouve muitas histórias e, de fato, tem conhecimento de causa. E agora, ao trazermos a público, acreditamos que, de alguma forma, essas histórias se identifiquem com a história de alguém, que igualmente possa ser uma vítima, direta ou indiretamente, nesse golpe das operações. Ou quem sabe, até mesmo se prevenir de outros golpes, já que os traços que a psicóloga descreveu sobre os golpistas nos ajudam a identificá-los. Basta querer saber a verdade. Como eu disse, serão 6 vídeos. E esse é o primeiro vídeo. Aqui ela dá uma pincelada, traz informações mais abrangentes. Eu estou sendo muito abrangente aqui, né? Eu estou falando de forma muito geral. Como uma introdução à consultoria. E nós temos uma profissional de psicologia também atuante, como já temos operadores do direito, isso para a gente é maravilhoso, porque o grupo ele começa a se tornar uma célula forte de prevenção e combate aos golpes. Janine, é com você agora. Obrigada, Max, pela oportunidade de estar aqui, viu? E os administradores. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, podendo dar um pouco do meu conhecimento e também, como o Max falou, né, dentro do que for aparecendo de urgência, de fato, que eu possa também contribuir individualmente, tá? Eu queria começar dizendo para vocês um pouco como é o meu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, eu também tenho experiência com dependência química e dependências também, e a gente sabe que
todo esse cenário, ele envolve, como é que eu vou dizer para vocês? Esse tipo de cenário sempre envolve muito sentimento, muita coisa guardada, né? Mas antes eu queria falar também para vocês sobre a proposta de estar aqui, né, que é a minha contribuição, dos esclarecimentos, né, tudo relacionado às questões psicológicas, né, que afetam essas pessoas que são envolvidas com reflexo desses golpes, e todas as questões emocionais que são muito complexas, né, que normalmente vão aparecendo no status, né, assim, nunca aparece no início, né, quando as pessoas, pelo que eu entendo, pelo que eu venho entendendo, venho lendo e acompanhando, me parece que esse status emocional problemático só acontece mais no fim, que é quando as pessoas começam a perceber que o dinheiro não vem, que o possível dinheiro amanhã, não vem amanhã, vem alguma hora, e aí começa essa gangorra do efeito emocional, das coisas que começam a não acontecer e as pessoas começam a cair em si, e quando não cai em si, afeta quem está ao redor, né? Então aparecem as ansiedades em potencial, as depressões, muitas questões psicossomáticas que vão para o corpo, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente não processa naquele sentimento vai para o corpo, as pessoas adoecem, ficam de cama, enfim, a gente começa a ver aceleração de doenças que já existem, elas potencializam e aí elas ficam piores em função de um emocional muito abalado, né? E por muitas vezes o fim da vida, né? Que a gente sabe que isso já aconteceu, né? Também não venho esticar muito, vocês sabem, né? Vocês são reflexo disso, de pessoas que têm famílias desfeitas, separações, conflitos irreparáveis e tal. Por trás disso tudo, que assim, a questão do golpe, eu acho que o pessoal dos administradores do grupo sabem perfeitamente, falam muito disso, né? Mas eu venho falar um pouco desse perfil, né? De um lado e de outro, o perfil do golpista e o perfil dessa vítima, né? Então, assim, atrás de um esquema, né? Eu posso chamar de esquema, né? Tudo que eles levam, como eles levam, existe uma inteligência, né? Assim, se a gente está falando de golpistas, a gente está falando de pessoas que têm esquemas, né? Isso, esquemas de trabalho, é um projeto de trabalho, né? Então, a personalidade do golpista para nós psicólogos, eles têm traços de psicopatia, sim, né? Eles são extremamente habilidosos, inteligentes, articulados, eles não sentem culpa, mas pode ser falado também uma questão de psicopatas afetivos, né, que eles visam o poder e o dinheiro, né, eles usam o teatro da sedução, enfim, eles têm todos esses traços, né, então quando a gente fala que eles não têm culpa e que eles são muito habilidosos, a gente já está colocando no quadro um cenário de muita gente que a gente já conhece dentro desses vídeos e das pessoas que já são envolvidas com isso, né. Agora, eu sei o que mais chama atenção para vocês não é nem a personalidade do golpista, né? Porque isso a gente já vem falando e isso é muito comum, né? Agora é muito mais da vítima, né? Por que a vítima cai nisso, né? Por que ela se ilude? Por que ela acredita tanto nessas vantagens e nesse dinheiro em abundância que nunca chega, né? Porque elas são seduzidas, né? Elas se sentem abençoadas, acolhidas, amadas e no fundo elas estão caindo realmente num poder de sedução, né? A gente não pode esquecer que esses golpistas eles têm inteligência emocional, eles usam o poder da palavra, eles usam PNL, vários esquemas, né, de como lidar com esse, como conduzir a pessoa, né, até como é que eu digo para você, essa egrégora que eles fazem, né? Eles têm esse poder, né, dessa obediência à autoridade, é uma coisa muito forte neles, né? Inclusive eu escutei um áudio hoje, né, que a Paula me passou, deles falando que as pessoas não obedeçam as pessoas das famílias, não assinem nenhum contrato, enfim, que não obedeçam as pessoas, ou seja, eles são as autoridades, né? Agora, isso tudo, né, voltando para a vítima, é uma questão que não envolve, né, inteligência, como o Max falou, né, não são pessoas burras, né, são pessoas que provavelmente têm uma questão desse autocontrole frágil, né, eles estão com um autocontrole muito frágil, uma autoestima muito frágil, baixa, e posso dizer que não, né, naquela data que ele assumiu esse compromisso com esse golpe, né, com esse golpe não, né, com essa sedução para esse golpe, né, que eles dão, né, é muito antes, é uma história da pessoa, uma história muitas vezes familiar, né,
Então, a gente está falando aí de uma falta de autocontrole, dessa questão mesmo de autoestima e, assim, uma projeção numa autoridade muito grande, né? Que eu acho que individualmente eu vou conseguir ser mais, como é que eu vou dizer para vocês, assim, mais específica, porque o que é individualidade para um não é para o outro, o que é característica de um não é de outro, então senão eu vou ficar muito falando muitas coisas subjetivamente, mas a história de cada um interfere muito na decisão de quando a pessoa vai fazer esse tipo de contrato, entre aspas, né? Então, o que eu queria falar um pouco para você sobre isso, né? Assim, e também dizer que quando as pessoas entram, essas vítimas, elas entram, né, elas também têm a questão do ego, que se torna uma armadilha, né? O ego, ele precisa estar em negociação, né, digamos assim, né, com outras instâncias da psicologia que a gente chama, né? Que aí eu só estou dando uma lapidada, né, com o id e o superego, né, que são instâncias psíquicas que quando eles não estão em concordância, o ego ele fica fragilizado e aí a gente tem uma questão de decisões erradas, de distorção da realidade, entende? Então é por aí que quando o Marco se encaminhar é que a gente vai lapidar isso, né? Eu estou sendo muito abrangente aqui, né? Eu estou falando de forma muito geral, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso afeta o ego, são as escolhas e as distorções, tá? E também tem estudos, né, que apontam que o trauma, né, de forma geral, ele afeta o sistema nervoso central, que também causa nas pessoas um efeito da depressão, da ansiedade extrema, dos medos, enfim, de tudo aquilo que eu falei logo no início, né? Então, isso afeta as pessoas emocionalmente. Mas lembrando que isso é um estágio final de quando a pessoa fecha esse, entre aspas, negócio com essas pessoas, né? Bom, eu dei uma lapidada rápido aqui, quem quiser fazer pergunta, e depois vou deixar disponível. You